Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Luiz Prates e estou aqui mais uma vez nesta mesa, compondo esta mesa junto com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, e nós vamos fazer agora a gravação deste vídeo que é da lição número 2, da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2021. Essa revista que é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Estamos na lição número 2, cujo título é Conhecendo os Atributos de Deus, programada para ser ministrada no dia 11 de abril. Já quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, pastor Marcos Santana, para mais uma lição. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, todos os irmãos que estão conosco. O texto áureo da lição de hoje, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Verdade aplicada. Não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Também vamos agora dar as boas-vindas ao pastor William Barros, que já está aqui ao meu lado. Pastor William Barros, seja bem-vindo, companheiro, para mais uma lição, mais um vídeo. Pastor Prates, pastor Marcos Santana, Pai do Senhor Jesus, a todos vocês que mais uma vez participam conosco dessa aula, no nosso momento aqui, nossa segunda aula desse trimestre, e os nossos objetivos da lição são 3. Primeiro, definir os atributos de Deus. Segundo, mostrar as classificações dos atributos de Deus. E por último, ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Os nossos textos de referência estão no Salmo 139, versos 6, 7 e 8, e também em Romanos 11, versículos 34 ao 36. E já que já mencionamos nossos objetivos e nosso texto de referência, vamos orar para que essa aula possa abençoar muitas vidas. Com certeza, a palavra de Deus não volta vazia. Senhor Deus, oramos a Ti pedindo a Tua bênção, o Teu favor e a Tua graça. Que cada pessoa, seja aluno ou professor, toda pessoa que assistir esse vídeo, toda pessoa que poder estudar essa revista e essa lição, possa ter contato com a Tua palavra e, ó Deus, ter uma experiência contigo. Que a Tua palavra possa, mais uma vez, tratar nosso caráter, nossa vida e iluminar nosso coração para que possamos Te conhecer e ter experiência com Deus. É a nossa fé, é a nossa certeza, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdade aplicada não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. De uma certa forma, num certo sentido, é um assunto, quando estamos estudando sobre Deus, a pessoa de Deus, a totalidade dos atributos de Deus, é um conhecimento incompreensível, no sentido pleno, no sentido de totalidade, termos conhecimento do seu ser e da sua essência. O texto áureo nos ajuda a entender esse sentido do conhecimento acerca de Deus. Quão insondáveis, quão inescrutáveis. Uma versão da linguagem de hoje, são duas as perguntas. Quem pode explicar? Quem pode entender? Mas também é um tema, é possível conhecer. Como diz lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, Deus
decidiu falar com a humanidade. E Jesus Cristo, nós vamos encontrar isso na palavra de Deus, é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então é importante estarmos abordando esses dois aspectos sobre o estudo acerca de Deus. Quero também lembrá-los de 3 expressões que foram usadas na aula passada sobre o conhecimento acerca de Deus. É possível, é necessário. Agora atenção, é muito importante que seja transformador na vida de todo aquele que se dedica a estudar e conhecer sobre Deus. Também deixo como sugestão para compartilharmos nas nossas classes 5 características do conhecimento sobre Deus. Não é apenas um conhecimento intelectual. Não deixa de ser, porque afinal nós fomos feitos seres racionais, pensantes. Tem o seu aspecto intelectual, mas não é só intelectual. Trata-se de um conhecimento que precisa ir além do intelectual. É também experimental. É um conhecimento que deve levar a pessoa a ter experiência pessoal com Deus. Terceira característica, deve ser um conhecimento relacional. Não apenas ter uma experiência com Deus, mas também se relacionar com Deus. Quarta característica, é um conhecimento que tem um propósito. E nós já vimos isso no vídeo da aula passada, quando nós citamos Colossenses capítulo 1, versículo 10, o propósito desse conhecimento. E por último, trata-se de um conhecimento que acarreta responsabilidade por parte daquele que está conhecendo, por parte daquele que está estudando. E a palavra de Deus vai mostrar que acarreta a responsabilidade por parte do ser humano em ser grato, em ser humilde, em glorificar a Deus. Indo para o tópico 1, o que são os atributos de Deus? Deixo como sugestão aproveitarmos, já que o tópico 1.1 trata de definição geral de atributos, acredito que nesse subtópico é pertinente aproveitarmos a oportunidade e pontuarmos sobre os atributos do ser humano. Ou seja, aqueles atributos que pertencem ao ser humano, as características inerentes ao ser humano, que expressam o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que a lição não trata dos atributos do ser humano, mas acredito que é interessante, pelo menos, nós comentarmos, nós citarmos os atributos do ser humano, porque isso vai contribuir quando depois estivermos estudando sobre os atributos de Deus. Então, vou citar aqui apenas alguns. A espiritualidade, a intelectualidade, a sociabilidade, a criatividade, a liberdade de escolha e a pessoalidade. Como disse, são atributos que expressam o fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. São atributos concedidos por Deus, o nosso Criador. Evidentemente, meus irmãos, lembremos-nos sempre, o pecado afetou o ser humano em sua totalidade. Sendo assim, é muito importante
nós pontuarmos na aula de hoje que precisamos de instrução divina sobre como vivenciar e usar nossos atributos. Quero deixar como reflexão que o primeiro casal, lembremos-nos disso, achou que podia viver sem Deus. Pastor Prati, é possível fazermos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25? Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então nós vemos que Paulo deixa claro que não é possível viver sem Deus. Agora notemos que o fato do ser humano possuir o atributo de liberdade de escolha, ele precisa estar atento como usar esse atributo. Naquele momento, infelizmente, o ser humano escolheu ser Deus e não de Deus. O tópico 1.2 fala dos atributos de Deus. É o grande tema deste trimestre. Eu estava pesquisando em diversos dicionários, livros de teologia. Acho interessante reunir os diversos termos utilizados na definição dos atributos de Deus. Ajuda muito a gente enriquecer a exposição em classe. Propriedades, qualidades, características essenciais, permanentes e distintivas e perfeições. Então, são expressões utilizadas para definir sobre atributos de Deus. Os atributos de Deus são perfeitos e só Ele os tem de modo absoluto. É importante estarmos sempre pontuando isso, considerando que o tópico 2, o pastor William vai estar focando isso, existem aqueles atributos que são classificados como atributos comunicáveis. Mas mesmo nesses casos, mesmo Deus comunicando algum atributo com o ser humano, mas somente Deus os tem de modo absoluto. É importante também estarmos sempre lembrando que trata-se da revelação que Ele mesmo fez sobre sua natureza. Todo momento, a nossa base para o estudo dos atributos de Deus é como foram revelados nas Escrituras. Não se trata, como já dissemos, de estudar e conhecer tudo sobre Deus, mas Ele revelou o necessário e essencial para a nossa redenção, para que possamos adorá-lo e para que possamos ter um relacionamento com Ele. É fundamental estudarmos sobre os atributos de Deus para compreendermos um pouco sobre os seus caminhos, a sua vontade, os seus propósitos e as suas ações. Deus revelou-nos seus atributos em um contexto de relacionamento com o seu povo, conforme as necessidades do seu povo. É importante estarmos atentos a essa questão, porque Deus, Ele não revelou-nos os seus atributos em um momento único e relacionando os seus atributos. Nós vamos ver essa revelação à medida que Deus ia interagindo com o ser humano, socorrendo o seu povo, se relacionando com o seu povo. Tópico 1.3 destaca
a glória de Deus. É importante estarmos atentos ao fato de que os diversos atributos de Deus, a manifestação, o uso, não há contradição. No uso dos seus atributos, se referindo a Deus, há perfeição e harmonia. É muito importante estarmos atentos a isso, quando formos estudar sobre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Quando formos estudar sobre a justiça de Deus e a graça de Deus, não há contradição, porque Deus é perfeito. O Salmo 27, verso 4, muito contribui para o estudo desse tópico, sobre os atributos de Deus. Porque o Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. E aí o salmista diz: contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a formosura do Senhor. Um comentário diz: com admiração e afeto. Acredito que ao longo deste trimestre estaremos o tempo todo glorificando e exaltando a Deus pela sua grandeza, pela sua perfeição, pela harmonia na manifestação dos seus diversos atributos. Um texto que contribui muito para esse exercício espiritual, do Salmo 27,4, o exercício de contemplar, de meditar, de admirar com afeto, com entusiasmo, essa beleza e formosura do Senhor, é o livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 a 28. Os irmãos vão encontrar nesse texto Deus falando que a sua glória se manifestará. Deus proclamando ao seu povo a seguinte mensagem: eis aqui está o vosso Deus. Vamos encontrar em Isaías capítulo 40 várias perguntas que Deus lança para o seu povo. Quando eu estava lendo Isaías 40, eu me lembrei muito de Jó, capítulos 38, 39 e 40, porque lá nós vamos encontrar também várias perguntas de Deus para Jó. E um versículo de Isaías 40 diz: não há esquadrinhação do seu entendimento. A sabedoria dele é insondável. Agora, pastores e irmãos que estão conosco, creio ser importante conhecermos o contexto de Isaías 40. É um contexto em que o povo está recebendo uma mensagem da parte de Deus de esperança. O povo está recebendo uma mensagem da parte de Deus de confiança. O povo está sendo informado de que é possível mudar o estado em que se encontrava o povo. Notemos, irmãos, que nesse pequeno texto do Antigo Testamento, nós vamos ver a revelação de diversos atributos, características desse Deus Todo-Poderoso. Criador, provedor, poderoso, sabedoria, provisão, imutabilidade e incomparável. Em apenas um texto do Antigo Testamento, quantos atributos de Deus revelados. Lembrando que essa revelação se dá à medida que Deus interage com o seu povo, à medida que Deus provê para o seu povo, à medida que Deus atende à necessidade do seu povo. É uma tremenda lição para nós hoje. É na caminhada, é no relacionamento, é nas experiências que o povo de Deus cresce, na graça e no conhecimento do Senhor.
Que assim seja conosco esse trimestre, com a ajuda do Espírito Santo. Muito bem, pastor Marcos Santana, muitíssimo obrigado aí pelo comentário do ponto 1. Fechando esse ponto 1, nós podemos dizer que o pastor Marcos Santana nos ensinou e nós aprendemos que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. E assim nós fechamos o ponto 1. Vamos direto ao ponto 2 com o pastor William Barros. Pastor William Barros, as categorias dos atributos de Deus. Amém. Pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que estão conosco nessa aula, no nosso tópico primeiro, o pastor Marcos trouxe para nós uma visão panorâmica sobre os atributos de Deus. Agora, no nosso tópico 2, nós iremos nos deter e vamos ter uma visão um pouco mais detalhada sobre os atributos de Deus. É claro que num trabalho como esse que nós fazemos aqui, o escopo desse trabalho não nos permite aprofundar com muitos detalhes e como poderíamos fazer numa sala de aula, por exemplo, de seminário teológico. Ao mesmo tempo, ainda que fosse assim, seria como tirar uma concha do oceano, porque falar de Deus é realmente maravilhoso e inesgotável. Deus é pleno e maravilhoso. Porém, eu me lembro aqui de um livro que o pastor Marcos mencionou na aula passada, do Tommy Evans, do Deus é Tremendo. Eu lembro que eu fiz uso desse livro no seminário teológico, quando estudamos sobre teologia sistemática. E eu me recordo que logo na introdução do livro ele faz um comentário bem interessante. Ele diz que um garoto estava na areia da praia fazendo um desenho e diz que um senhor chegou, se aproximou, olhou para o desenho e ficou olhando, e o menino levantava, olhava, fazia de novo o desenho e olhava de novo, de longe, para ver se estava certinho. Por fim, o homem olhou para o garoto e perguntou: o que você está desenhando aí na areia? E o menino respondeu: olha, eu estou desenhando Deus. O homem olhou e falou assim: mas eu pensei que ninguém soubesse como Deus é. Aí o menino olhou, parou, olhou para o desenho, olhou para ele e falou: então espera, que quando eu terminar, todos saberão. Eu espero aqui, nessa humilde participação, que eu possa fazer pelo menos um desenho sobre Deus que todos possam entender aqui quando falamos sobre os atributos divinos aqui. Nós vamos falar sobre os atributos no tópico 2, incomunicáveis, também chamados na teologia de atributos metafísicos da divindade. Vamos falar também sobre os atributos comunicáveis ou morais de Deus. E nós vamos entrando nesse quesito, e no nosso tópico 2.1, nosso autor vai falar diretamente sobre a existência de Deus antes de tocar, propriamente dito, nos atributos divinos. Eu me lembro aqui de uma situação verdadeira que ilustra bem essa questão da existência de Deus. Um ateu, conversando com uma senhora simples, começou a falar sobre suas ideias filosóficas, sobre a não existência de Deus, sobre os seus argumentos, etc. E a senhora respondeu de pronto, de uma forma muito objetiva, com uma pergunta. Ela disse para ele: o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? O rapaz ateu olhou e falou assim: o ovo. Não, a galinha. Ele parou e pensou e disse: não, o ovo. E ela respondeu: você não consegue explicar uma galinha sem Deus e quer explicar o universo sem ele? E isso ilustra muito bem a ideia do que é o mundo ou o universo ou nossa história sem Deus. Vejam que na Bíblia, Deus não tenta provar a sua existência. A existência de Deus não é algo que se tente provar. Deus não passa textos da Bíblia tentando mostrar que ele existe. É algo que nós chamamos de auto-evidente. Como assim? Você abre a Bíblia, por exemplo, no Gênesis 1 e você já dá de cara com Deus. A Bíblia diz: no princípio criou Deus. E a palavra para Deus que aparece no Gênesis 1, a primeira palavra, o primeiro nome para Deus é logo no hebraico a palavra Elohim, que também fala da autoridade, da majestade de Deus e aponta para o Deus triuno. Vejam que no Antigo Testamento essa palavra vai aparecer também relacionada aos deuses, em algumas passagens do Antigo Testamento, mas relacionado a Deus aponta para aquele que diz: façamos o homem comum de nós, ou seja, mostrando o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o qual aqui mesmo em nosso trimestre nós faremos uso desse assunto e vamos falar sobre a unidade e a trindade em momento oportuno. Agora, quando a gente fala da criação, quando falamos da existência de Deus,
Quando a gente começa a estudar sobre isso, eu lembro que uma matéria que saiu no Fantástico, algum tempo atrás, não sei se os pastores lembram aqui, uns anos atrás, saiu uma matéria no Fantástico, o título era o seguinte: aumenta consideravelmente o número de cientistas que passam a acreditar na existência de Deus. Foi uma matéria no Fantástico. Por quê? Porque é impossível explicar, por exemplo, a existência do universo sem uma causa inteligente. É impossível explicar o mundo sem Deus. Você olha, por exemplo, para o Sol está a 15,9 milhões de quilômetros da Terra. Se o Sol aumentar a sua distância ou diminuir, destrói a Terra. Se aumentar a distância, ninguém sobrevive com frio. Se aproximar mais, além do natural, mata os seres humanos de calor. A Lua está a cerca de 480 mil quilômetros da Terra, o satélite natural da Terra. E se a Lua fosse maior ou menor, destruiria a Terra. Se estivesse muito mais longe ou mais perto, destruiria a Terra. Ou seja, ela está exatamente na proporção que está, na distância que está. O Sol, a mesma coisa. O Sol, por exemplo, é a maior usina nuclear do universo. Átomos de hidrogênio se chocam no Sol e, quando eles chocam, produzem calor, fogo e energia. E quando esse processo termina, um novo átomo de hidrogênio surge. E esse processo termina e começa, desde que Deus disse: apareçam os luminares. Ou seja, é impossível explicar o universo sem Deus. Você olha para a criação e Deus deixa claro isso para nós no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então assim vemos que Deus é o supremo criador de todas as coisas. O mundo e o universo só se explicam com uma causa inteligente, segundo a ciência. E nós conhecemos a razão. Está na Bíblia Sagrada. Deus é o criador de todas as coisas. A história também é uma prova insofismável de um Deus vivo e pessoal. Livramentos e restaurações que aconteceram na história da nação de Israel, por exemplo, são a prova cabal de que Deus realmente coordena e dirige o seu povo. Só Deus pode explicar um povo massacrado, perseguido ao longo dos milênios, de uma forma tão terrível, a ponto dos judeus hoje fazerem comentários. Os israelenses hoje, há pouco tempo, Benjamin Netanyahu fez um comentário, ele disse: se nós sobrevivemos ao faraó, nós passaremos pelo Covid-19. A história deles é repleta de situações sem saída, e que miraculosamente, como vimos no trimestre passado com o livro de Esther, Deus interviu e ajudou seu povo. Eu me recordo aqui, inclusive, um pequeno parênteses, e em minha própria experiência eu vi nitidamente a intervenção de Deus em um episódio. Uma ocasião eu estive na Argentina e eu passei 11 dias lá pregando em várias igrejas, e no meu penúltimo dia lá, no domingo para segunda, tinha terminado minhas agendas lá, eu iria embora na terça-feira. Na segunda-feira tiraríamos o dia de folga, conhecer um pouco o centro de Buenos Aires, e me recordo que era um período muito frio, e eu estava hospedado na casa de pastores da igreja, e eles tinham uma casa, uma kitnet nos fundos, e é lá que eu ficava. Eu lembro que chegamos do culto, jantamos, e sentamos conversando na sala. Por fim foi dando meia-noite, um foi para lá, para cá, a esposa do pastor falou: vou dormir, e virou para o filho adolescente dela e disse: olha, não esqueça de ir lá onde o pastor William está hospedado, onde está dormindo, e ligar o aquecedor, a calefação, que era a gás. Nesse momento devia estar mais ou menos 0 graus, estava frio lá, a sensação térmica era menos. E ele foi lá e ligou, falou: pastor, quando o senhor for dormir, já está quentinho o quarto. E eu fui ficando ali com ele, irmão, só eu e ele, sentado, conversando. Ele ligou a televisão, e deu 1 da manhã, 2 da manhã, e ele por fim falou: olha, eu vou dormir. Eu falei: eu também vou dormir. De repente eu levantei para dormir, eu falei: não, eu vou ficar. E fiquei. E fiquei vendo um filme que estava dando na televisão. Quando deu 4 da manhã, eu pensei: já são 4 da manhã, eu vou dormir. Eu levantei e falei: não, vou ficar. Deu uma coisa assim de ficar lá, e fiquei. Quando deu quase 5 da manhã,
eu levantei e já vencido pelo sono, desliguei a televisão, saí da casa e fui para os fundos, onde estava a kitnet, onde eu estava hospedado. Quando eu abri a porta, irmãos, estava podre, aquele fedor de gás, a calefação, o aquecedor que o rapaz havia ligado, havia apagado o fogo e o gás ficou ligado. Se eu tivesse ido dormir na hora que o rapaz foi dormir, eu provavelmente teria morrido dormindo. De manhã, quando eles acordassem, encontrariam o meu corpo lá, sem vida. Quando aquilo aconteceu, eu lembro que o pastor virou para mim e falou: rapaz, só pode ser porque Deus tem um plano na sua vida, porque só Deus pode fazer isso. Deus livrou você de morrer. Então, olhando para vocês agora, eu posso dizer, pela minha própria experiência, como negar a existência de Deus? Como dizer que Deus não existe? A história é a prova também de um Deus vivo e pessoal que age e que opera. Além disso, nós temos a crença universal acerca de Deus. Ou seja, mesmo em tribos mais antigas, mais distantes e inóspitas, nós encontramos uma forma de culto. Quem ensinou essas pessoas primitivas e distantes da sociedade moderna a cultuar? Mesmo que adorem de forma errada o sol, a lua, a madeira ou qualquer outro objeto da natureza, você vai ver uma forma de culto mesmo nos povos mais primitivos. Em toda a história humana, em todas as tribos mais distantes, você sempre vai enxergar cultos e uma forma de adoração a Deus. Todos os povos antigos, antediluvianos, pós-diluvianos, mesmo no Brasil, você sai e vai para os rincões aí, entra pelas tribos indígenas, todas têm algum tipo de culto a algum Deus. A própria ciência recentemente mostra e prova que o ser humano, ele foi feito para crer. Se descobriu uma área no cérebro que eles chamam de área da fé. Por quê? Porque está provado que essa área, ela existe para que o ser humano possa estimular a sua crença. E essa crença hoje é tido pela medicina, por exemplo, como muito importante em processos de recuperação de doenças. Tanto é que os médicos hoje perguntam para a família e para o paciente: você tem alguma religião? Você tem algum tipo de fé? Você tem alguma crença? Hoje os médicos perguntam isso aos pacientes e dizem: olha, então reze, então ore, então busque aí o seu Deus, porque eles sabem que essa crença, essa fé é muito importante em processos de recuperação. Muitos casos de doenças que o prognóstico lá, o que se antevia do ponto de vista médico e clínico era que essa pessoa ficaria, por exemplo, inválida e de repente a pessoa está andando. Pessoas que estariam fadadas a viver vegetando e de repente foram curadas. Eu me lembro aqui de um episódio do nosso Ministério de Madureira. A filha do pastor Paulo Areias foi fazer uma pequena cirurgia e nessa cirurgia descobriram um câncer do tamanho de uma mão. Até os médicos foram no culto de ação de graças que eles fizeram pela cura dela, pela restauração dela, a filha mais nova deles. Até os médicos foram lá. Irmãos, o ser humano foi criado por Deus. E aqui nós vamos aprender um fato interessante. Os inimigos da fé vão dizer que você crê porque tem essa área no cérebro. É justamente o contrário. Isso mostra que o ser humano foi feito para crer em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu termino esse ponto mostrando uma coisa muito importante. Qual é? Você não pode aprender com Deus no Google. Você pode saber quem foi o presidente fulano de tal, o artista ciclano, jogar no Google o nome da pessoa e você descobre o perfil dela e saber tudo sobre ela. Mas você não pode fazer a mesma coisa com Deus. Você não pode simplesmente botar na busca e pesquisa no Google e vamos saber agora quem é Deus. A única forma, seja hoje ou há 1000 anos atrás, de saber quem é Deus é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o único livro que mostra exatamente quem é Deus. E é por isso que o diabo vai agir tão ferrenhamente para afastar você desse livro. Eu lembro aqui de uma frase que, se não me falha a memória, é atribuída a Billy Graham, que dizia o seguinte: olhando para a Bíblia, ele disse o seguinte: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Então a Bíblia é o livro que revela Deus, diz quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele quer, o
que ele pensa, qual é a vontade dele. Qualquer livro que fale sobre Deus, aprendeu ou tirou da Bíblia. Qualquer livro que fale de onde você veio, para onde você vai, tirou da Bíblia. Qualquer livro que fale sobre arrebatamento da igreja, tirou da Bíblia. Qualquer livro que fale sobre vida após a morte, tirou da Bíblia. A Bíblia é o manual de vida do ser humano e é o livro que revela Deus. Então nós precisamos guardar isso. Eu quero terminar esse ponto dizendo para você uma coisa. Eu já estive muitas vezes em Israel, e os pastores Prates e Marcos Santana também já foram. Nosso câmera, o Alex, também já esteve lá. Nós vimos o túmulo de Jesus vazio. E eu lhe garanto, ele está vivo. Eu lhe garanto, ele está conosco aqui. Eu lhe garanto, ele não está morto, ele está vivo. E eu lhe garanto, eu falei com ele hoje. Algum aluno, alguém que assiste esse vídeo que porventura falou com ele hoje? O nosso tópico 2.2 vai mostrar para nós, entrando agora finalmente nos atributos de Deus, vai mostrar para nós os atributos que na lição são chamados de incomunicáveis. A gente conhece como atributos ativos, ou também chamados na teologia de atributos metafísicos da divindade. Como eu falei no início, não há espaço para nós nos debruçarmos aqui com tanto espaço e tempo, mas você terá as aulas da EBD e muitas igrejas nossas têm o IB, tem o Seminário Teológico, onde você pode estudar e aprender de uma forma mais detida, mais profunda sobre esse assunto tão importante. Mas uma coisa importante a salientar aqui, nós vamos falar sobre a onipotência, onisciência, onipresença e também sobre a eternidade de Deus, quando falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus é eterno. Tudo foi criado. Tudo tem um início. O ser humano, por exemplo, ele tem uma parte mortal que veio do pó, veio da terra, e uma parte imortal, ou seja, a alma e o espírito. Mas mesmo a alma e o espírito, assim como o corpo teve início, Deus é eterno. Deus não foi criado, Deus não passou a existir. Deus é. Ele diz, antes que Abraão existisse, disse Jesus, eu sou. Ele disse em Isaías o que? Antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, Deus não passou a existir, Deus é. A eternidade de Deus é algo tremendo. E, inclusive o Tommy Evans vai dizer uma coisa tremenda, diz que a eternidade é o tempo que nós vamos levar para conhecer Deus. Conhecer Deus é uma coisa tremenda, e saber que Deus é eterno alegra nosso coração. Nós servimos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A onipotência de Deus vai falar para nós sobre duas coisas. E você que vai dar aula nessa próxima lição no domingo, pode anotar, pode guardar essas informações. A onipotência de Deus vai falar, primeiro, sobre a liberdade e poder que Deus tem para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Ou seja, a onipotência de Deus não é a ideia humana de poder fazer qualquer coisa indiscriminadamente. Não. A onipotência de Deus mostra a sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Ou seja, embora Deus seja onipotente, é impossível que Deus peque. Embora Deus seja onipotente, é impossível que Deus minta. Então, a liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com o seu poder. Em segundo lugar, a onipotência de Deus mostra o seu controle e sabedoria sobre tudo que existe, tudo que tem. A onisciência de Deus vai mostrar para nós a sua plenitude. E aqui a gente aprende algo tremendo. Deus não aprende com os erros. Deus não aprende com o tempo. Deus não fica mais experiente. Nós, muitas vezes, erramos e tiramos lições disso. Você precisa entender, o que Deus sabia quando criou o universo é o que Ele sabe agora. Deus não é mais sábio agora do que era antes. Deus é pleno, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. E esse conhecimento de Deus envolve a presciência, que é a capacidade que Deus tem de saber qualquer coisa antes que aconteça. O salmista diz, antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já sabia. E também os eventos presentes e futuros. Lembre que enquanto Deus falava com Moisés no monte, lá no Horebe, Deus falou, Moisés, teu povo se corrompe. Deus estava com Moisés, mas Deus sabia o que estava acontecendo naquele exato momento, enquanto o povo fazia o bezerro de ouro. A onisciência de Deus vai mostrar a plenitude de Deus. E mais do que isso, vai mostrar para nós que Deus não improvisa. Essa palavra improviso é um termo humano. Deus não trabalha com plano B. Deus não é pego
desapercebido. Não sabia que o diabo ia fazer isso, eu não sabia que isso ia acontecer. Irmãos, nós servimos a um Deus que não erra. A onipresença de Deus vai mostrar, e eu trago aqui a lume, nesse ponto aqui, uma frase do ótimo livro do Meyer Pirman, Estudando as Doutrinas da Bíblia. Ele vai falar sobre imensidade versus onipresença de Deus. A imensidade e a capacidade que Deus tem de cobrir toda a criação, todo o universo, todo o espaço. Já a onipresença dele é a capacidade que ele tem de se relacionar ao mesmo tempo com toda a criação. Nós vamos ver, além disso, no nosso tópico 2.3, os atributos que nós chamamos na nossa lição de comunicáveis. Em outros livros nós chamamos de atributos morais de Deus. Em lição oportuna nós falaremos sobre a transcendência e a imanência de Deus. O pastor Marcos até frisou também sobre isso, e aí de uma forma mais detida nós vamos aprofundar sobre esses assuntos. A nossa lição de hoje vai passar por esses assuntos, mas de uma forma mais profunda mais à frente. A nossa lição vai falar sobre a graça, e aqui aponta para nós sobre o amor, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. São atributos comunicáveis, ou seja, como disse o pastor Marcos no início, ainda que plenamente esses atributos apareçam em Deus, em nós aparecem como pelo fruto do Espírito, pelo nosso relacionamento com Deus. Agora vejam, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Deus se relaciona com o homem. O amor mostra o desejo de Deus de se relacionar com o homem. A misericórdia de Deus, por outro lado, vai mostrar que nesse amor, Deus é também misericordioso. A vinda de Cristo ao mundo é um símbolo dessa misericórdia. Eu quero ler com vocês um texto que eu acredito que pode muito bem ajudar os professores na aula, que é um texto fantástico no livro de Salmos, Salmo 103, versos 8 ao 13. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Esse texto fantástico é um dos textos mais lindos na Bíblia sobre misericórdia. Inclusive, você pode seguir além. Em vez de parar no verso 13, você pode ler até o verso 18 para ter uma ideia bem completa sobre a misericórdia de Deus na Bíblia. O nosso tópico 3 vai falar sobre o valor de conhecer os atributos de Deus. Nós vamos ver mais uma vez que a Bíblia é o único livro a revelar Deus. Ou seja, se você quer conhecer Deus, você precisa buscar no lugar certo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Um ponto que eu quero salientar e deixar aqui, sobre o nosso tópico 3, é um dos pontos que vai falar sobre seitas e heresias. Eu acredito que essa é uma contribuição importante. Nossos alunos e professores, nossos irmãos que participam conosco dessa aula, precisam tomar muito cuidado. Nós temos hoje pelo menos 4 grandes erros quando falamos sobre Deus. O deísmo, que inclusive, eu faço um alerta aqui. O deísmo é a crença de que Deus existe, é o criador de todas as coisas, mas ele não se intervém, ele não se relaciona com a criatura ou com a criação. Não se relaciona com o ser humano. Esse tipo de heresia é hoje muito utilizado nos filmes e seriados, quando falam sobre Deus. Tem um seriado aqui, que me falha agora o nome, eu estava lendo sobre esse seriado, ele foi inclusive assunto de reportagens. Ele trata justamente Deus do ponto de vista deísta. Ele mostra, inclusive, o mocinho do seriado chorando quando tem um encontro com Deus. Naquele encontro com Deus, Deus diz, não, resolvam todos vocês, eu vou viajar pelo cosmos, eu não tenho nada com isso. E ele chora, porque ele imaginava um Deus pessoal. E ele descobre que Deus não tem qualquer interesse no ser humano, assim, de intervir. E não são qualquer filme ou seriados. A gente vai ver, por exemplo, a ideia da criação de Deus ser deturpada em filmes de produção hollywoodiana, campeões de bilheteria, onde mostram a natureza toda interligada.
a natureza toda se completa, tudo é a natureza, a mãe natureza ali, e etc. E esse tipo de mensagem vai, de uma forma subliminar, entrando na mente das pessoas, tirando a ideia do Deus criador e pessoal e colocando a ideia de que tudo está nas nossas mãos e tudo é natureza, tudo é Deus, tudo é divino. O perigo do materialismo, o perigo também do panteísmo, onde natureza e criador se confundem. E aí começa, né, aquelas frases bonitas, né, eu vejo Deus nas aves, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus na montanha, eu vejo Deus no sorriso da criança, e começam a confundir a criatura e o Criador. E por fim, o politeísmo, a crença em vários deuses. E eu termino dizendo para você, tome cuidado, nosso papel seja pregando, ensinando, nosso papel seja na nossa formação teológica e pessoal cristã, temos que ter cuidado. Nós não podemos viver baseado na caricatura do Evangelho. Nosso papel é viver o retrato do Evangelho. A caricatura é quando nós enfocamos algum aspecto mais do que a outro, como acontece na caricatura, na charge. E muitas pessoas começaram a pregar, aumentando o queixo da doutrina A ou B, o nariz aqui, e começaram a simplesmente viver um Evangelho deformado. Aulas como essa daqui são oportunidades únicas para que nós possamos viver o real Evangelho, o retrato do Evangelho e do cristianismo. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William, muito obrigado aí pela conclusão aí do ponto 2 e também do ponto 3, aí já uma boa introdução no ponto 3. Quanta coisa importante nós vimos aí, né? O pastor William nos ensinou e nós aprendemos que os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus e que os atributos comunicáveis revelam a condescendência de Deus. E assim nós fechamos o ponto 2, já com início no ponto 3, passa agora ao pastor Marcos Santana para considerações finais ainda sobre o ponto 3, pastor Marcos, o valor de conhecer os atributos de Deus e a conclusão. Em relação ao valor de conhecermos os atributos de Deus, o comentarista, ele focou 3 aspectos. Como Deus age em relação à sua criatura, prevenção contra heresias e falsos ensinos e a relevância de uma adoração conforme a palavra de Deus e o Espírito Santo. Um texto que contribui muito para essa reflexão sobre a relevância de conhecermos os atributos de Deus é o Salmo 50. Sugiro que depois cada irmão leia todo o Salmo 50. No primeiro momento, eu vou pedir ao pastor Prates, se possível, ler apenas o verso 21. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. A versão, na linguagem de hoje, usa as seguintes expressões. Você pensava que eu era igual a você? O Salmo 50 começa com a seguinte palavra: o Deus poderoso, o Senhor. E aí, a partir daí, vai registrar vários pecados, várias ações imorais da parte do ser humano. Os irmãos podem atestar isso lendo alguns versículos antes do verso 21. Fala de roubo, adultério, falar mal, engano, intriga. Aí entra a observação feita por Deus no verso 21. Você pensava que eu era igual a você? Notemos, pastores e irmãos, um entendimento equivocado, distorcido sobre a grandeza e os atributos de Deus resulta num equívoco sobre si mesmo, sobre o próprio ser humano.
Quem é Deus? Lembremos-nos que por causa da ignorância as pessoas perecem. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Irmãos, para entender o Evangelho, precisamos conhecer Deus. Tem um hino, se a memória não me falha, foi gravado pelo pastor Paulo César, do grupo Logos. E a letra do hino ilustra bem isso que nós acabamos de pontuar. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor. Um equívoco no conhecimento acerca de Deus afeta um conhecimento adequado, responsável, verdadeiro sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Do que Deus gosta? Um ponto importante a ser focado. O conhecimento acerca de Deus, como revelado na palavra, contribui, faz a diferença para um relacionamento com o próximo, um relacionamento justo e adequado. Eu vou pedir ao pastor Prates, por favor, para fazer a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 16. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Muito importante nós estarmos meditando neste versículo. É o próprio Deus falando que conhecê-lo resulta, acarreta, implica um relacionamento com o próximo justo e adequado. E por último, a importância, o valor de conhecermos os atributos de Deus contribui, é relevante para um conhecimento adequado sobre nós mesmos. Eu não vou fazer essa leitura por conta do tempo, mas eu deixo como sugestão a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 26, 27 e 28. No famoso sermão do apóstolo Paulo, no Areópago, ele diz, enfatiza, que fomos feitos pelo Senhor, os versículos 26 e 27 enfatizam isso, para habitar na terra e buscar ao Senhor. E aí o versículo 28, ele usa essas três expressões. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Então, irmãos, para conhecer a nós mesmos, a nossa razão de viver e o nosso propósito de vida, é fundamental estudarmos e conhecermos acerca dos atributos de Deus como revelado nas Escrituras Sagradas. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos dirigindo, nos esclarecendo, nos ensinando acerca deste assunto que Tony Evans chamou de a busca mais significativa da vida, conhecer o Senhor. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, muitíssimo obrigado aí pelo fechamento aqui do ponto 3, né? E nós podemos então, fechando agora aqui o ponto 3,
Olha que importância, né? Importante isso, né? Essa questão de você estar sentado aprendendo na escola dominical. O tema do trimestre, né, que nós estamos estudando, os atributos de Deus. Nós fechamos agora esse ponto aprendendo que, por que é importante conhecer os atributos de Deus, estudar sobre os atributos de Deus? Porque ele nos permite 3 coisas, nós aprendemos aqui nesse ponto. Primeiro, conhecer e saber mais quem Deus é. Segundo, estar mais preparado para enfrentar e confrontar as seitas e heresias, né, os falsos ensinos. E terceiro, prestar a Deus a verdadeira adoração. Que maravilha! E assim nós fechamos este tópico 3, fechando então a lição 2 e nós caminhamos então para o final. Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Olha, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por se inscrever em nosso canal. Ah, não se inscreveu ainda? Se inscreva agora. Convide as pessoas, divulgue na sua igreja, comente com os demais alunos da classe para se inscrever no canal da Editora Betel. O canal da Editora Betel não tem só esta aula para os adultos, nós temos também para todas as faixas etárias. Temos das crianças no Betel Kids e nas demais faixas aqui nesse canal. Então divulgue todo mundo que você conhece, peça lá para se inscrever e também acionar o sininho, curtir, comentar, né? Compartilhar com os demais é muito importante para o crescimento da Escola Dominical. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês, em meu nome, em nome aqui da mesa, da diretoria da Editora Betel, de todos os colaboradores, muitíssimo obrigado. Você está nos ajudando a fazer esta, que eu encho o peito de alegria para dizer que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Querendo Deus, a semana que vem estaremos de volta para o estudo da lição número 3, o Deus Criador. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Muito obrigado, pastor William Barros, por compartilhar conosco aqui, estar conosco aqui mais uma vez, né, compondo esta mesa aqui. Muito obrigado ao Alex, muito obrigado ao pastor Paulo Ricardo, a nossa diretoria, que tem dado a nós todo o apoio para que esse trabalho continue crescendo. E assim, resta-nos fazer a oração para despedir dos amados irmãos. Vou convidar o pastor Marcos Santana para proceder e elevar a Deus uma palavra de oração, fechando este vídeo. Pastor Marcos Santana, por favor. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pela oportunidade de podermos estar reunidos em torno da Tua palavra, conhecendo cada dia mais o Senhor. Pedimos que o Teu Espírito continue nos conduzindo ao longo deste trimestre, nos esclarecendo, nos ajudando a não apenas conhecê-lo com a nossa mente, mas tendo experiências, relacionamento e gratidão, adoração e humildade. Que assim seja, para a edificação da igreja e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.